Esta oração poderosa vai atrair o Espírito Santo para resolver o que ninguém resolve. Há momentos em que a realidade te alcança com uma força tão intensa que você percebe, sem desculpas e sem máscaras, que existem áreas da sua vida que ninguém conseguiu solucionar. Nem conselhos, nem tentativas, nem forças próprias. Você já lutou além do que podia, insistiu quando tudo indicava recuo. Segurou dores que ninguém imagina e caminhou com feridas que você disfarça para não preocupar quem está ao seu redor. Mas agora, neste instante, enquanto você me ouve, uma verdade silenciosa começa a emergir. Há situações que só o Espírito Santo consegue desfazer. Há causas que só Ele transforma. Há respostas que só Ele entrega. Talvez você esteja diante de prazos que estouraram, diagnósticos que abalaram, relacionamentos que desgastaram ou caminhos que se fecharam de maneira inexplicável. Talvez você tenha tentado reorganizar a vida por dentro, enquanto por fora tudo parecia se desmoronar devagar. E é justamente nesse ponto extremo que uma palavra eterna toca o seu coração como se tivesse sido escrita para este exato momento, porque o Espírito ajuda em nossas fraquezas. Romanos 8:26. Esta passagem não entra aqui como ornamento, mas como diagnóstico. Você está cansado, pressionado, silenciosamente aflito e nenhuma força humana conseguiu romper o que te aprisiona. Mas agora, algo começa a mudar. Sinta a diferença. A respiração pesa menos, a mente se aquieta, o coração percebe que não está sozinho. Há uma presença se aproximando, preenchendo o espaço onde antes só havia desânimo. E é neste encontro que a virada acontece. Hoje você não está diante de uma oração comum. Está prestes a iniciar um clamor que vai atrair o Espírito Santo para resolver o que ninguém resolveu, tocar onde ninguém tocou e mover o que parecia imóvel. Respire fundo, porque a partir deste momento você entra em um ambiente espiritual onde o impossível começa a perder forças. Agora siga comigo, porque a oração vai começar. Espírito Santo, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, me encontro diante da sua santa presença, trazendo tudo aquilo que já não consigo carregar sozinho, tudo o que tentei remendar com minhas próprias forças, mas permaneceu ferido, preso, travado. Eu coloco diante de ti as batalhas que enfrentei em silêncio, os dias em que suportei mais do que podia e as noites em que lutei para manter a esperança viva dentro de mim. Tu sabes o quanto me esforcei, o quanto tentei, o quanto caminhei sem ver saída. Por isso eu te peço, entra agora na profundidade onde meus limites me pararam e manifesta teu poder sobre cada área que necessita de restauração urgente. Toca o que ninguém vê, restaura o que ninguém soube compreender e fortalece aquilo que parecia prestes a ruir. Espírito Santo, rompe os bloqueios que se levantaram sem aviso, as prisões invisíveis que se formaram ao redor da minha mente e os medos silenciosos que cresceram sem que eu percebesse. Eu te entrego aquilo que jamais consegui explicar, as dores que nunca coloquei em palavras, os fardos que carreguei para proteger outros, enquanto por dentro eu me partia aos poucos. Age no ponto onde a minha voz falhou. Entra nos espaços onde as respostas desapareceram e ilumina aquilo que se tornou confusão. Que tua presença arranque raízes antigas de insegurança e substitua o desânimo por coragem renovada. Espírito Santo, alcança pensamentos que insistem em retornar, inquietações que surgem do nada e sombras emocionais que tentam roubar minha estabilidade. Coloca equilíbrio onde há excesso, serenidade onde há tormento e força onde existe fragilidade acumulada. Eu te peço que reconstruas minha estrutura interior, organizando sentimentos, redirecionando decisões e acalmando tempestades que só eu sei como se formam dentro de mim. Faz calar o ruído da dúvida e abre espaço para a certeza de que o teu agir supera qualquer limite humano.
Espírito Santo, quebra todo ciclo que tenta me arrastar novamente para lugares que já superei. Rompe padrões que me enfraqueceram ao longo dos anos. Encerra processos que drenaram minhas energias e desfaz laços emocionais que estavam me impedindo de avançar. Entra nas áreas da minha história onde ficaram marcas. Devolve equilíbrio ao que se desorganizou e restaura peças interiores que haviam sido quebradas pela decepção. Conduz-me para um tempo em que a paz seja permanente e não apenas visitante ocasional. Espírito Santo, toca nas decisões que ficaram pendentes, nos capítulos que não fechei, nas expectativas que deixei de acreditar. Remove pesos que não me pertencem, cura feridas que eu tentei ignorar e desfaz acordos com derrotas que aceitei sem perceber. Toma o controle das emoções que ficaram desajustadas. Reorganiza pensamentos que estavam dispersos e fortalece minha visão para enxergar novos caminhos. Que tua presença transforme o que o tempo não conseguiu resolver e traga clareza ao que estava envolto em escuridão. Espírito Santo, manifesta tua força nas áreas que desafiam minha compreensão e supera tudo aquilo que minha própria capacidade não alcança. Resolve situações que pareciam definitivas, abre portas que nunca se moveram, desfaz limitações que se instalaram em silêncio e reorganiza cenários que fugiram do meu controle. Tua atuação é a única que pode transformar o impossível em resposta, o improvável em testemunho e o inalcançável em realidade. Que o teu agir seja tão profundo, tão preciso e tão presente que eu perceba, ainda hoje, que algo mudou porque tu entraste no centro da minha história. Espírito Santo, neste momento eu te apresento cada situação que se tornou um enigma dentro da minha própria vida. Cada cenário que se mistura entre esperança e frustração. Cada ponto onde tentei avançar, mas fui detido por forças que não consegui identificar. Tu conheces a origem de conflitos silenciosos, percebes a raiz de preocupações antigas e reconheces aquilo que, mesmo sem palavras, pesa sobre mim. Eu te peço que examines profundamente o que está desalinhado, reveles o que estava oculto e traga à luz tudo aquilo que precisa ser corrigido para que eu caminhe sem medo. Espírito Santo, entra nas áreas onde a lógica não chega, onde meus esforços não foram suficientes e onde as respostas se tornaram distantes. Muitas vezes, tentei interpretar sinais, tomar decisões às cegas, insistir em caminhos que só me levaram ao cansaço. Hoje peço que assumas a direção, muda rotas, desfaz ilusões, redireciona pensamentos e abre meus olhos para enxergar o que realmente importa. Que tua sabedoria toque meu entendimento, remova enganos e me permita reconhecer o que estava diante de mim, mas encoberto pelas distrações da vida. Espírito Santo, eu te clamo por intervenção naquilo que ninguém percebeu que me feriu. Há dores que carrego com silêncio, há memórias que atravessam meus dias sem serem convidadas, há pressões que suportei por tempo demais. Toca essas áreas com profundidade, desfaz correntes emocionais, elimina cargas internas e permite que eu respire sem o peso de antigos temores. Derrama lucidez sobre sentimentos confusos e concede equilíbrio para que eu deixe ir o que precisa partir e acolha o que realmente floresce. Espírito Santo, transforma o ambiente da minha alma. Onde houver excesso, organiza. Onde houver falta, completa. Onde houver sombra, ilumina. Entra nos espaços onde decisões antigas criaram consequências que ainda enfrento e redefine tudo aquilo que ainda está aberto. Dá-me firmeza para decisões importantes, coragem para confrontar o que evitava e serenidade para entender que algumas mudanças são respostas, não perdas. Que tua presença estabeleça ordem sobre cada área emocional e me conduza com maturidade para novos ciclos. Espírito Santo,
Revela também o que estava por trás de situações confusas, intenções escondidas, palavras distorcidas e escolhas precipitadas. Dá-me discernimento para compreender movimentos que antes pareciam aleatórios, mas que agora encontram explicação na tua revelação. Afasta influências que desviam, aproxima conexões que edificam e mostra claramente o que deve permanecer e o que precisa ser deixado. Que a tua intervenção me proteja de enganos e me impulsione para caminhos mais seguros e produtivos. Espírito Santo, resolve aquilo que eu jamais conseguiria com minhas próprias mãos. Sinto-me pequeno diante de certos desafios, mas sei que o teu poder se revela justamente onde minha força não alcança. Entra nos bastidores do impossível, remove obstáculos invisíveis, restaura o que foi danificado e conduz cada detalhe ao lugar certo. Que teu agir seja tão evidente que, ao olhar para minha trajetória, eu reconheça que foi a tua intervenção que transformou o que parecia definitivo. Que eu veja, ainda no decorrer desta caminhada, sinais claros de que tu estás resolvendo o que ninguém conseguiu tocar. Espírito Santo, venho diante de ti para entregar cada área da minha vida que perdeu direção, cada espaço interno onde a confusão tomou forma e cada parte do meu ser que não consegue mais se organizar sozinha. Há situações que se entrelaçaram com tanta intensidade que já não sei onde começou o problema, nem como encontrar o caminho de volta. Por isso, eu te peço, entra onde meus pensamentos se desviaram, onde minhas emoções se desencontraram e onde as circunstâncias criaram um labirinto impossível. Coloca ordem no que está disperso, alinha o que se perdeu e reconstrói o que desmoronou quando eu não soube lidar com o peso das minhas próprias escolhas. Espírito Santo, toca a raiz do caos que carrego em silêncio. Existem decisões que tomei por impulso, palavras que disse sem perceber a consequência, atitudes que nasceram da ansiedade e deixaram marcas que ultrapassam o momento em que aconteceram. Entra nessas memórias que ficaram vivas demais, nesses receios que cresceram sem controle e nesses temores que se alimentam das dúvidas que me cercam. Que tua presença remova o excesso que sufoca minha mente e devolva clareza onde a névoa se instalou. Reorganiza pensamentos, redefine prioridades e mostra-me o que precisa ser cortado, fortalecido ou reconstruído. Espírito Santo, alcança as áreas onde o descontrole emocional tomou forma. Toca explosões que escondem fragilidade, silêncios que revelam exaustão, lágrimas que nunca mencionei e expectativas que se partiram quando eu não estava preparado. Eu te peço equilíbrio dentro do que sinto, firmeza diante do que temo e serenidade no que ainda não compreendo. Acalma o turbilhão que me derruba quando menos espero. Estabelece paz no ambiente onde a ansiedade criou raízes e devolve estabilidade ao que ficou à beira do colapso. Que o teu agir me levante por dentro e me torne novamente inteiro. Espírito Santo, entra também nos relacionamentos que se fragmentaram, nas conversas interrompidas, nos silêncios carregados e nos vínculos que se desgastaram pelo tempo ou pela falta de compreensão. Reconstrói diálogos que parecem impossíveis, cura ressentimentos que permaneceram escondidos e restaura conexões que nasceram para somar, mas foram quebradas por falhas humanas. Se houver laços que impedem o avanço, corta-os com tua autoridade. Se houver vínculos que fortalecem meu propósito, preserva-os com cuidado. Guia minhas atitudes para que eu não machuque por impulso, nem me afaste por medo. Ensina-me a agir com maturidade e amor sem perder firmeza. Espírito Santo, toca decisões que adiei por insegurança, escolhas que deixei acumular em peso e pendências que me acompanharam por anos. Remove a lentidão que me paralisa, quebra a procrastinação que rouba oportunidades e reorganiza minha capacidade de agir.
Dá-me coragem para enfrentar conversas difíceis, sabedoria para assumir responsabilidades e visão clara para distinguir o que é necessário do que apenas ocupa espaço. Que tua presença traga movimento onde eu estagnei e disciplina onde perdi o foco. Espírito Santo, estabelece uma nova ordem sobre tudo o que parecia fora de controle. Onde havia confusão, coloca direção. Onde havia inquietação, coloca paz. Onde havia desgaste, coloca renovação. Que o teu agir seja profundo a ponto de transformar ambientes internos que ninguém imaginava que eu enfrentava. Que eu sinta a leveza de quem está sendo reconstruído, a firmeza de quem está sendo guiado e a força de quem não anda sozinho. Que cada passo a partir daqui seja reflexo da ordem que tu estabeleces e não do caos que antes me dominava. Espírito Santo, eu me coloco diante de ti para entregar cada rota que se tornou confusa, cada decisão que se multiplicou diante dos meus olhos e cada dúvida que se levantou silenciosamente enquanto eu tentava seguir adiante. Há escolhas que parecem corretas, mas carregam riscos ocultos. Há possibilidades que brilham, mas escondem consequências que não consigo prever. E há caminhos que me chamam, mas não se revelam com clareza suficiente. Por isso, eu te peço, ilumina cada passo, retira a névoa que me impede de enxergar e revela com precisão aquilo que realmente conduz ao propósito que preparaste para mim. Que tua luz penetre o que minha mente não alcança e abra diante de mim o caminho que preciso seguir, sem hesitação e sem medo. Espírito Santo, toca o meu entendimento para que eu não me confunda com oportunidades que parecem promessas, mas são distrações disfarçadas. Afasta de mim todo atalho que rouba tempo, toda decisão apressada que compromete meu futuro e toda influência que tenta moldar minhas escolhas segundo expectativas alheias. Eu te peço discernimento para reconhecer o que parece vantajoso, mas me afastaria do que é essencial, e coragem para escolher o que realmente alinha meu coração à tua direção. Ensina-me a ouvir a tua voz acima do barulho das minhas urgências e a perceber sinais que eu costumava ignorar por causa da ansiedade. Espírito Santo, entra nas situações que exigem maturidade emocional e clareza espiritual. Toca conversas que tenho adiado, decisões que deixei acumular peso e responsabilidades que tenho evitado por não saber como administrar. Organiza minhas prioridades com sabedoria, para que eu não me perca em tarefas que drenam minha energia e negligencie aquilo que realmente constrói meu caminho. Afasta a indecisão que me trava, seca a dúvida que se alimenta das minhas inseguranças e fortalece meu interior para que eu possa agir com firmeza mesmo diante de desafios difíceis. Espírito Santo, guia-me especialmente nos momentos em que tudo parece urgente, mas nem tudo é necessário. Abre meus olhos para diferenciar o que é semente do que é distração, o que é oportunidade do que é cilada, o que é direção do que é confusão. Dá-me a habilidade de filtrar pensamentos, separar ruídos e compreender silenciosamente o que o Senhor deseja me mostrar. Que tua orientação esteja presente nas pequenas escolhas do dia e nas grandes decisões que moldam minha trajetória. Ensina-me a não correr antes da hora e a não parar quando o momento exige movimento. Espírito Santo, fecha as portas que me afastariam da tua vontade, mesmo que pareçam atraentes, confortáveis ou convenientes. Retira do meu caminho ofertas que atrasam, caminhos que desgastam e pessoas que confundem. Se for preciso, impede avanços que me levariam ao lugar errado, mesmo que eu não compreenda no momento. E, ao mesmo tempo, abre portas que pareciam inacessíveis. Cria oportunidades que não existiam e conduz meus passos por rotas que conduzem à segurança, crescimento e vitória. Dá-me sensibilidade para perceber teus sinais e força para obedecer sem resistência. Espírito Santo, conduz minha vida para que eu não ande guiado pela pressa, mas pela direção.
Leva-me a um novo nível de compreensão, onde cada passo é firme, cada decisão é equilibrada e cada movimento é resultado da tua sabedoria. Que tua presença me acompanhe em cada escolha, evitando que eu me perca em ilusões ou desistências. Estabelece um caminho claro diante de mim e fortalece minha fé para seguir mesmo quando o desconhecido tenta causar medo. Que a clareza que vem de ti prevaleça sobre qualquer confusão e que eu caminhe com a certeza de que estou alinhado ao teu propósito. Espírito Santo, eu me apresento diante de ti, trazendo cada desgaste que carreguei até aqui, cada cansaço que tentei ignorar e cada fraqueza que escondi para parecer mais forte do que realmente sou. Somente tu sabes quantas vezes permaneci firme por fora enquanto me desfazia por dentro. Quantas vezes sorri enquanto minhas forças estavam por um fio e quantas vezes levantei para continuar, mesmo sem entender como consegui dar o próximo passo. Hoje eu te entrego todas as áreas onde a minha resistência falhou, onde o ânimo se perdeu, onde a coragem se fragmentou. Peço que sopres nova energia sobre o meu espírito e derrames sobre mim uma força que não nasce do esforço humano, mas da tua presença que sustenta o que parece prestes a ruir. Espírito Santo, fortalece meu interior para enfrentar pensamentos que tentam derrubar minha esperança. Há vozes que me acusam, pensamentos que me diminuem e lembranças que tentam me convencer de que eu não consigo ir além do que já alcancei. Toca profundamente essas áreas que se transformaram em territórios de batalha, onde eu luto contra inseguranças que se repetem e contra medos que se multiplicam sem aviso. Que tua força invada minha mente e substitua o desânimo por coragem, a dúvida por confiança e o medo por firmeza. Ensina-me a olhar para mim mesmo, não pelo desgaste que sinto, mas pela capacidade que colocaste dentro de mim. Espírito Santo, visita também as emoções que se desorganizaram nos dias difíceis. Existem momentos em que o coração pesa sem motivo, em que a tristeza aparece de forma inesperada, em que a alma se retrai como se carregasse um fardo que não consegue explicar. Entra nesses lugares silenciosos, onde só tu tens acesso. Cura sentimentos que se feriram com o tempo e devolve equilíbrio aos espaços onde a instabilidade tomou forma. Que minha alma encontre descanso nas tuas mãos e que o meu coração aprenda a permanecer firme, mesmo quando tudo ao redor tenta empurrar-me para a desistência. Espírito Santo, sustenta minhas decisões quando o cansaço ameaça corromper meu discernimento. Em dias pesados, minhas escolhas começam a refletir o desgaste ao invés do propósito, e minhas atitudes passam a responder ao peso, não à direção. Por isso, guia-me com sabedoria quando o ânimo estiver fraco, protege minhas atitudes quando minhas emoções estiverem vulneráveis e fortalece minha mente para não ceder a pressões que tentam me afastar do caminho certo. Dá-me serenidade para não agir por impulso e sabedoria para não me paralisar pelo medo. Espírito Santo, ergue-me em cada área onde fui ferido pela vida. Há perdas que me enfraqueceram sem que ninguém percebesse. Há palavras que me atingiram mais do que eu admiti e há situações que drenaram minha força lentamente. Eu te peço que toques cada ponto onde meu espírito foi afetado, restaurando partes que se fragmentaram e reconstruindo convicções que se perderam no meio das tempestades. Que a tua força me envolva de tal maneira que eu sinta novamente a firmeza de alguém que não anda sozinho, que não luta sozinho, que não enfrenta sozinho aquilo que o mundo não compreende. Espírito Santo, capacita-me para vencer desafios que ultrapassam a minha própria estrutura emocional. Quando minhas mãos tremem diante do futuro, firma-as. Quando meus pés hesitam diante do próximo passo, fortalece-os. Quando minha voz falha no meio da jornada, sustenta-a. Que eu possa enfrentar adversidades não pela força que tenho, mas pela força que tu colocas em mim.
que cada batalha interna encontre em ti a resposta que faltava e que cada área onde me sinto pequeno seja preenchida pela certeza de que o teu poder se aperfeiçoa justamente onde minhas forças acabam. Espírito Santo, eu te apresento agora tudo aquilo que se levantou contra mim de forma silenciosa, tudo o que bloqueou meus passos sem que eu percebesse a origem, tudo o que se tornou obstáculo repetitivo, mesmo quando minha intenção era avançar. Existem travas que não consigo explicar, portas que sempre parecem quase se abrir, mas se fecham no instante final, situações que se repetem como se me mantivessem preso em um ciclo que não escolhi. Por isso te peço, entra com teu poder nas barreiras invisíveis que se formaram ao redor da minha jornada e desfaz absolutamente tudo o que tenta impedir o meu progresso. Move o que ninguém viu, quebra o que ninguém entendeu e transforma aquilo que, por muito tempo, parecia impenetrável. Espírito Santo, toca profundamente cada impedimento que se instalou dentro da minha mente. Há pensamentos que me limitam, inquietações que surgem sem motivo, medos que bloqueiam decisões e dúvidas que surgem exatamente quando tento dar um passo maior. Eu te peço que destruas essas correntes internas que tentam roubar minha coragem, que desfaças as narrativas de incapacidade que o tempo construiu e que cales toda a voz interior que tenta me convencer de que eu não estou pronto. Que a tua força supere minha insegurança e que a tua clareza substitua cada sombra que ainda tenta dominar meus pensamentos. Espírito Santo, rompe também barreiras externas que surgiram como resistência constante ao meu avanço. Existem caminhos que tentei trilhar e sempre encontraram oposição, projetos que quase floresceram e foram interrompidos, oportunidades que estavam diante de mim, mas foram impedidas por circunstâncias inexplicáveis. Hoje eu te peço que destraves rotas, abras portas e retires do meu caminho aquilo que não vem de ti. Que a tua autoridade imponha limite ao que tenta me deter e que meu destino avance conforme o teu propósito e não conforme os ataques que se levantam. Espírito Santo, entra nos bastidores espirituais da minha vida, onde batalhas invisíveis acontecem e onde muitas vezes eu não compreendo o peso que carrego. Remove laços que tentam me atrasar, corta influências que drenam minha energia, desmonta armadilhas que foram colocadas sem que eu percebesse. Que a tua presença percorra cada área onde o invisível criou resistência e que tua luz revele qualquer força que tente contrariar o caminho que preparaste para mim. Que todo cenário oculto seja exposto, derrotado e substituído por paz, equilíbrio e direção. Espírito Santo, restaura o que foi prejudicado por essas barreiras. Há oportunidades que eu perdi. Há portas que se fecharam antes do tempo, há movimentos que interrompi porque me senti incapaz ou condicionado ao fracasso. Eu te peço que restaures o tempo perdido, devolvas o que foi roubado e reconstruas o que fui impedido de viver. Que o que antes era atraso se torne avanço acelerado e que cada área sufocada seja agora preenchida por crescimento extraordinário. Espírito Santo, estabelece um rompimento definitivo sobre tudo o que tentava me limitar. Que o que antes era bloqueio se transforme em acesso. Que o que antes era impedimento se torne testemunho. E que o que antes era ciclo de estagnação seja substituído por uma trajetória de progresso contínuo. Que eu avance com segurança porque tu estás à frente, desfazendo o que tentava impedir minha vitória. Que eu sinta, ainda hoje, que algo se rompeu, que algo mudou, que algo se abriu, não por acaso, mas porque tu tocaste o que estava fechado e abriste caminho onde antes só havia resistência. Espírito Santo, eu me achego a ti, reconhecendo que existem pressões que ultrapassam minhas forças, urgências que apertam minha alma e situações que exigem respostas que não posso gerar sozinho. Há momentos em que o tempo parece correr mais rápido que minha capacidade de reagir, em que a vida apresenta problemas que não pedem permissão para chegar,
e em que a necessidade bate tão forte que qualquer solução humana se torna pequena demais. É por isso que clamo agora. Entra nos territórios onde a urgência transformou minha paz em peso, onde as expectativas se comprimiram dentro do meu peito e onde o silêncio das respostas se tornou quase insuportável. Vem com teu socorro imediato e estabelece direção enquanto tudo parece apertar ao mesmo tempo. Espírito Santo, visita as situações que exigem intervenção rápida, aquelas que me tiram o sono, que me deixam inquieto ao amanhecer e que moldam meus pensamentos durante todo o dia. Toca o que ameaça meu equilíbrio, desfaz o que tenta me empurrar para o desespero e remove toda a ansiedade que tenta consumir minha esperança. Que tua presença silencie cada preocupação que se repete na minha mente como um ciclo incansável. Leva embora todo o medo do futuro e cria dentro de mim um espaço seguro onde o descanso acontece mesmo enquanto a resposta ainda não chegou. Espírito Santo, entra naquilo que foge do meu controle e reorganiza o que parece perder forma. Há problemas que se acumulam ao mesmo tempo, contas que chegam juntas, conflitos que explodem sem aviso, decisões que preciso tomar sem descanso. Toma a frente dessa avalanche que tenta me sufocar e coloca ordem no que se tornou caótico. Mostra-me qual prioridade seguir, qual atitude tomar e qual caminho escolher. Que tua sabedoria substitua a pressa, que tua calma substitua o temor e que tua direção substitua minha hesitação. Espírito Santo, toca também minha casa, meu ambiente, minha família e cada área que está sob minha responsabilidade. Protege o que é meu, guarda os que amo e sela cada espaço contra preocupações e ataques que tentam se infiltrar. Que a tua presença esteja sobre cada divisão, cada porta, cada dor compartilhada e cada necessidade trazida até este momento. Se houver turbulência emocional dentro do lar, acalma. Se houver conflitos silenciosos, pacifica. Se houver receios profundos, fortalece. Que o teu socorro seja perceptível em cada detalhe. Espírito Santo, alcança também minha saúde emocional e física, especialmente nos momentos em que a urgência afeta meu corpo e minha mente. Se houver fadiga profunda, renova. Se houver dor acumulada, trata. Se houver sensações de esgotamento, restabelece. Que meu corpo não desmorone por causa do peso que carrego e que minha mente não se torne refém de pensamentos que tentam me derrotar antes da vitória. Dá-me vigor para enfrentar o que ainda preciso resolver e paz para não me perder pelo caminho. Espírito Santo, manifesta teu socorro hoje. Não amanhã, não depois, mas agora. Porque tu sabes onde dói, onde aperta, onde pesa e onde o medo se esconde. Que tua intervenção traga soluções inesperadas, respostas rápidas, alívio imediato e sinais claros de que tu estás trabalhando enquanto oro. Que cada preocupação comece a perder força, cada urgência comece a ser resolvida e cada parte da minha vida comece a se alinhar ao teu cuidado perfeito. Que eu saiba, ainda neste dia, que não estou enfrentando nada sozinho, porque tu, Espírito Santo, já estás à frente do que eu não posso controlar. Espírito Santo, eu te apresento agora aquilo que nunca consegui explicar a ninguém. As dores silenciosas que carrego por dentro, as marcas que o tempo não apagou e os sentimentos que escondo porque não sei colocar em palavras. Existem feridas que surgiram em momentos inesperados, palavras que permaneceram vivas demais dentro de mim e lembranças que voltam mesmo quando eu penso que já as superei. Por isso, peço que tu entres nesses lugares profundos onde minhas emoções se machucaram, onde minha confiança se abalou e onde minha sensibilidade se feriu. Toca esses espaços com a tua presença restauradora e faz cessar tudo o que ainda ecoa como dor dentro de mim. Espírito Santo, cura o que se formou em silêncio, traumas que nunca verbalizei, frustrações que fingia não sentir, expectativas que se romperam sem aviso.
Há portas internas que mantive fechadas porque temia revisitar lembranças do passado, mas hoje eu te peço coragem para enfrentar aquilo que ainda dói e força para liberar o que me prendeu por tanto tempo. Acalma o coração que acelerou diante do medo. Fortalece a alma que se contraiu diante da insegurança e restaura o valor que perdi quando fui atingido por situações que não merecia. Que o teu toque substitua o peso por leveza e a inquietação por descanso. Espírito Santo, alcança pensamentos que se tornaram cicatrizes vivas, que se repetem como ecos que tentam ditar meu presente. Desfaz conclusões que criei sobre mim mesmo por causa das dores que vivi. Remove crenças que me diminuíram e cura comparações que me fizeram desacreditar do meu próprio valor. Mostra-me que não sou refém do que passei e que nenhuma ferida tem autoridade para definir quem eu sou. Reescreve minha percepção, reposiciona minha visão e devolve minha identidade com firmeza, equilíbrio e segurança. Espírito Santo, trata também emoções que ainda latejam quando certas situações reaparecem. Existem encontros que me deixam desconfortável, palavras que ainda ecoam, ambientes que trazem lembranças difíceis. Eu te peço que cures esses gatilhos que se transformaram em prisões internas, para que eu não viva limitado pelo medo de sentir novamente aquilo que me feriu. Conduz-me a um estado emocional onde eu posso lembrar sem sofrer, recordar sem sangrar, crescer sem retroceder. Que o passado não roube meu presente e que as dores antigas não contaminem meus novos começos. Espírito Santo, toca os relacionamentos que deixaram marcas. Pessoas que partiram sem explicação, conversas que terminaram abruptamente, vínculos que se romperam quando eu ainda esperava a reconstrução. Cura ressentimentos escondidos, libera perdões necessários e traz entendimento sobre situações que ainda pesam no coração. Restaura conexões que precisam ser restauradas e encerra definitivamente ciclos que já não fazem parte do meu caminho. Que a tua paz ocupe o espaço onde antes habitava a amargura. Espírito Santo, faz a cura alcançar cada área onde minha alma enfraqueceu. Seca lágrimas que jamais mencionei. Suaviza dores que endureceram minha sensibilidade e devolve a leveza que perdi depois de tantas tentativas frustradas. Que a cura comece no profundo e se manifeste no meu olhar, na minha postura, na minha disposição e na minha capacidade de amar sem medo. Que eu sinta ainda hoje que a ferida que me definia não existe mais, porque tu tocaste exatamente onde ninguém conseguiu alcançar. Espírito Santo, eu te entrego cada situação em que minha voz foi ignorada, minha intenção foi distorcida e minha verdade foi sufocada por julgamentos precipitados. Reconheço que carreguei dores que vieram não apenas de ações injustas, mas também de interpretações equivocadas, comentários que feriram minha honra e atitudes que me colocaram em posições que nunca mereci ocupar. Hoje eu te peço que entres nesses territórios onde a injustiça deixou marcas, onde fui visto pelo que não sou e onde meu valor foi reduzido por percepções frágeis. Que tua presença restaure o que foi ferido, levante o que foi rebaixado e dê voz ao que permaneceu calado dentro de mim por tanto tempo. Espírito Santo, visita momentos em que meu silêncio foi interpretado como fraqueza. Minha paciência foi vista como aceitação e minha bondade foi confundida com ingenuidade. Toca as situações em que me defendi tarde demais, em que não tive forças para responder e em que permaneci quieto para evitar conflitos que só me fariam sofrer ainda mais. Tu sabes quantas vezes engoli palavras para preservar a paz. Quantas vezes assumi culpa para não prolongar discussões e quantas vezes aceitei o desconforto para evitar ferir alguém. Hoje, peço que cures as consequências desse silêncio e restaures minha dignidade onde ela foi diminuída. Espírito Santo, entra também nas situações em que fui traído pela confiança que ofereci. Pessoas que prometiam lealdade, mas se distanciaram no momento mais difícil.
Relacionamentos que pareciam firmes, mas se desfizeram quando a verdade apareceu. Amizades que mostraram outro rosto no instante em que minha vulnerabilidade ficou exposta. Eu te peço que cures essas feridas profundas que surgiram da decepção, que fortaleças meu espírito para não permitir que o coração endureça e que me ensines a confiar novamente sem carregar os pesos do passado. Espírito Santo, revela o que foi distorcido a meu respeito. Se existem palavras que foram mal interpretadas, esclarece. Se existem atitudes que foram vistas com olhos errados, ajusta. Se existem rumores que tentaram prejudicar minha imagem, desfaz completamente. Eu não peço vingança, peço restauração. Que a verdade prevaleça sobre qualquer mentira, que minha integridade seja vista mesmo por aqueles que não acreditaram em mim e que meu nome seja levantado pelo teu agir, não pelos meus argumentos. Espírito Santo, devolve o que me foi tirado injustamente, oportunidades que perdi, portas que se fecharam sem motivo, bênçãos que foram interrompidas por interferências humanas. Traz de volta o que deveria ter continuado, restaura caminhos que foram desviados e redireciona minha vida para o lugar onde eu deveria estar, se a injustiça não tivesse se levantado. Que tudo o que foi atrasado seja acelerado, que tudo o que foi roubado seja restituído, e que tudo o que foi prejudicado seja reorganizado pelas tuas mãos. Espírito Santo, faz justiça dentro de mim e ao meu redor. Acalma o coração que se magoou, cura a alma que se feriu e fortalece a identidade que foi abalada por julgamentos alheios. Que eu permaneça de pé, não pela força da minha defesa, mas pelo poder da tua verdade. Que eu veja, ainda nesta caminhada, situações se esclarecendo, pessoas reconhecendo equívocos, oportunidades retornando e a paz ocupando o lugar da indignação. Que eu saiba, sem dúvida alguma, que a justiça que vem de ti é mais perfeita, mais precisa e mais profunda do que qualquer explicação humana que eu poderia oferecer. Espírito Santo, eu te apresento agora todos os lugares da minha vida onde o tempo parece ter parado, onde meus esforços não renderam fruto e onde a esperança se tornou silenciosa pela falta de movimento. Há ciclos que permanecem iguais há meses, há planos que não saíram do papel, há caminhos que não se abriram apesar das minhas tentativas. Por isso, clamo para que tu entres nesses territórios de paralisação e provoques o avanço que só o teu poder pode produzir. Remove bloqueios que surgiram sem explicação, desfaz interrupções que quebraram meu ritmo e cria oportunidade onde antes só havia espera. Que a tua presença coloque dinamismo no que estava estacionado e acelere o que estava atrasado. Espírito Santo, toca profundamente os projetos que perdi por medo, por cansaço ou por falta de direção. Existem ideias que deixei para depois, sonhos que adiei sem perceber e objetivos que abandonei por me sentir incapaz. Peço que sopres nova vida sobre cada propósito que nasceu da tua vontade, mas foi sufocado pelas circunstâncias. Restitui o vigor emocional que perdi, devolve a motivação que se apagou e reacende a visão que se desgastou ao longo das batalhas. Que eu tenha maturidade para recomeçar e coragem para continuar. Espírito Santo, entra nas áreas do meu trabalho, das minhas decisões e do meu propósito onde tenho caminhado em círculos. Desbloqueia caminhos que pareciam mortos, restabelece conexões que foram interrompidas e traz clareza para reconhecer novas oportunidades. Afasta de mim o conformismo que tenta me convencer de que sempre será assim e substitui essa mentalidade por pensamento cheio de esperança, disciplina e firmeza. Que cada passo que eu der a partir daqui seja conduzido por tua orientação e não pela minha ansiedade. Espírito Santo, toca também minha produtividade, minha disciplina e minha constância. Quando o desânimo tenta roubar minha energia, fortalece-me. Quando a preguiça tenta desviar minha atenção, desperta-me.
Quando a falta de foco ameaça meus resultados, organiza meus pensamentos. Ensina-me a alinhar meus hábitos com meus objetivos e a não permitir que dias difíceis se transformem em semanas improdutivas. Que o avanço aconteça não apenas no exterior, mas dentro de mim, no caráter, na determinação e na capacidade de persistir. Espírito Santo, entra nas relações que pararam de crescer, nos diálogos que não evoluíram e nas situações que ficaram presas em mal-entendidos. Traz entendimento para restaurar o que ainda tem propósito, encerra definitivamente o que impede meu avanço e abre espaço para laços que acrescentam. Onde houver resistência, cria facilidade. Onde houver dúvida, coloca segurança. Onde houver muro, estabelece ponte. Que a minha vida emocional acompanhe o meu progresso espiritual e que o meu equilíbrio renasça de forma sólida e permanente. Espírito Santo, faz com que tudo o que estava estagnado comece a se mover. Que eu veja progresso onde antes vi repetição. Que eu veja crescimento onde antes vi vazio e que eu perceba mudanças onde antes encontrei silêncio. Que o avanço que tu produzes seja tão profundo que eu reconheça claramente que não foi sorte, não foi coincidência, não foi acaso. Foi o teu agir rompendo limites, abrindo portas e realinhando meu destino. Que eu sinta, ainda hoje, que o movimento começou, que o ciclo mudou e que o que estava parado agora segue no ritmo do teu propósito para mim. Espírito Santo, eu te entrego agora todo o desgaste acumulado pelo caminho, cada suspiro que escondi para não preocupar ninguém, cada batalha que enfrentei sem força, mas mesmo assim, continuei. Há trechos da minha jornada que marcaram minha resistência, dias que drenaram minhas emoções e noites em que minha mente implorava por descanso. Por isso, te peço que venhas com tua presença e renoves o que se esgotou, restaures o que se desgastou e fortaleças o que se tornou frágil. Que o teu toque traga um novo fôlego ao meu espírito e uma nova vitalidade à minha alma, levantando-me de um estado em que eu não conseguia mais me reerguer sozinho. Espírito Santo, visita minha mente e reorganiza os pensamentos que se tornaram pesados demais. Há ideias que se repetem como tempestades, preocupações que perderam o limite e memórias que ocupam espaço demais sem minha permissão. Eu te peço que silencies o ruído interior, que rouba minha paz, acalmes a inquietação, que tenta dominar meus dias e traga lucidez aos raciocínios que se embaraçaram sob pressão. Que a tua sabedoria substitua a confusão, que a tua calma substitua a aflição e que a tua presença transforme minha mente em um lugar seguro novamente. Espírito Santo, alcança meu coração, onde o desgaste emocional deixou marcas. Toca sentimentos que se partiram ao longo da caminhada, expectativas que se desintegraram depois de tantas frustrações e afetos que perderam força por causa do excesso de luta. Restaura minha capacidade de sentir com equilíbrio. Fortalece minha sensibilidade sem permitir que ela se transforme em fraqueza. E devolve alegria aos espaços onde a tristeza construiu morada. Que emoções antigas não roubem meu presente e que cicatrizes emocionais não governem minhas decisões. Espírito Santo, renova também minha disposição espiritual. Há dias em que a oração pesa, em que a fé parece silenciosa, em que a esperança parece distante. Nesses momentos, levanta meu espírito com tua força e reacende em mim o desejo de permanecer na tua presença. Tira o cansaço espiritual que se acumulou ao longo das batalhas, devolve a chama que se enfraqueceu e desperta um novo fervor dentro de mim. Que eu não viva de lembranças do que já fui, mas de renovações constantes que vêm de ti. Espírito Santo, restaura minha capacidade de continuar sonhando. Há planos que deixei de lado porque a dor falou mais alto. Há metas que abandonei porque o desgaste me convenceu de que era tarde demais.
Hoje eu te peço que ressuscites o que eu enterrei por falta de forças, reacendas visões que deixei adormecidas e devolvas ambições que foram apagadas pela repetição das lutas. Que eu volte a acreditar no que parecia distante, volte a desejar o que parecia impossível e volte a caminhar com expectativa no coração. Espírito Santo, realiza uma renovação tão profunda que eu sinta que um novo ciclo começou dentro de mim, que o que era pesado se torne leve, que o que estava apagado volte a brilhar, que o que parecia perdido seja realinhado com perfeição, que a minha jornada seja marcada por um renascimento interior tão sólido que nenhum desgaste futuro consiga me derrubar. Que a renovação que tu trazes seja duradoura, constante e evidente a cada novo dia, não porque eu mudei sozinho, mas porque tu restauraste cada parte que o cansaço tentou destruir. Espírito Santo, eu te apresento as portas que tentei abrir com minhas próprias mãos, os caminhos que forcei sem direção e as oportunidades que perdi por não compreender o tempo certo. Existem acessos que se fecharam diante de mim, não porque eu não era capaz, mas porque eu precisava aprender a depender do teu agir e não da minha pressa. Hoje, coloco diante de ti cada porta que permaneceu trancada por meses, cada projeto que ficou parado na transição e cada sonho que foi interrompido por circunstâncias que não pude controlar. Eu te peço que assumas o controle desses acessos e reveles a rota exata onde a tua vontade prevalece sobre minhas tentativas humanas. Que eu reconheça que o avanço verdadeiro não depende da força dos meus braços, mas da chave que tu colocas diante de mim. Espírito Santo, toca as áreas onde as oportunidades pareceram morrer antes mesmo de começarem. Há sonhos que abandonei por cansaço, planos que deixei em silêncio por medo e possibilidades que se tornaram distantes porque perdi a confiança em mim mesmo. Eu te entrego o que ficou estagnado, o que não floresceu e o que se tornou apenas lembrança. Sopra a vida onde apenas havia expectativa interrompida, reacende o que ficou adormecido e dá movimento ao que parecia definitivo. Mostra-me que nada está perdido quando tu decides agir e que nenhuma porta permanece fechada quando o teu propósito se manifesta. Espírito Santo, entra nas áreas em que precisei esperar mais do que imaginava, em cada atraso que me desgastou, em cada silêncio que me confundiu, em cada promessa que demorou a se cumprir. Eu te peço que cures a frustração que ficou do tempo da espera, e coloques paz onde meu coração se acelerou, tentando antecipar o que só tu poderias realizar. Ensina-me a reconhecer que o ritmo do céu é perfeito, que o teu relógio não atrasa e que a porta que tu abres chega no momento exato para que eu a atravesse preparado. Espírito Santo, toca também a visão que tenho sobre mim mesmo diante dessas portas. Rompe inseguranças que tentam me convencer de que não sou digno, desfaz pensamentos que me diminuem e elimina comparações que corroem minha autoconfiança. Que eu entre onde tu me levas, não pelo mérito que eu acho que tenho, mas pela graça que tu derramas sobre mim. Abre meus olhos para entender que não é a minha capacidade que me sustenta, mas a tua presença que me habilita. Espírito Santo, quero te pedir que removas também cada porta errada que parecia atraente, mas me desviaria do propósito. Fecha caminhos que roubariam minha paz, impede passos que me levariam ao desgaste e bloqueia qualquer rota que me afastaria do que é teu. Se a porta não carrega o teu selo, fecha. Se o caminho não carrega tua luz, interrompe. Se a oportunidade não conduz ao propósito, elimina. Que minha vida avance pelo que é teu, não pelo que parece oportunidade, mas pela oportunidade que realmente vem de ti. Espírito Santo, eu coloco à disposição todas as áreas onde desejo ver mudança, crescimento e realização. Que a porta que tu abres seja tão evidente que eu não tenha dúvida alguma de que veio das tuas mãos.
Que minha fé se fortaleça ao atravessá-la, que minha vida seja transformada ao entrar nela e que meu futuro seja realinhado pela tua vontade. Que cada passo que dou a partir desta porta reflita não apenas um avanço, mas o cumprimento de algo que tu preparaste antes mesmo que eu sonhasse. Se quiser, posso continuar com outro tópico extra ainda mais forte. Quer mais um? Espírito Santo, eu te entrego tudo aquilo que me cerca, tudo o que meus olhos alcançam e, principalmente, tudo o que eu não vejo. Reconheço que existe um mundo espiritual atuando ao redor da minha vida, influenciando caminhos, decisões, relacionamentos e pensamentos. Por isso, clamo para que tu te levantes como escudo ao meu redor, como cobertura que envolve minha jornada e como guardião que impede qualquer ação contrária ao propósito que preparaste para mim. Estabelece tua proteção sobre cada detalhe que eu não consigo controlar e fortifica cada área onde minha vulnerabilidade aparece. Espírito Santo, cerca minha mente com tua presença, para que nenhum pensamento destrutivo, nenhuma palavra mal lançada e nenhuma sugestão enganosa encontre espaço. Há dias em que a mente se torna terreno de batalha e, sem perceber, pensamentos de medo, dúvida e ansiedade tentam assumir o controle. Entra nesses lugares internos onde as setas invisíveis tentam influenciar minha visão e silencie toda a estratégia que tenta enfraquecer minha fé. Que minha mente seja guardada como território santo, protegido por tua sabedoria e inatingível por qualquer interferência contrária. Espírito Santo, protege também meu coração, pois as emoções são facilmente afetadas pelos acontecimentos do dia, pelas atitudes das pessoas e pelas lembranças que ainda carregam peso. Remove tentações que tentam me desviar. Afasta sentimentos que me enfraquecem e bloqueia acessos emocionais que poderiam abrir brechas para dores desnecessárias. Guarda minhas reações, minhas escolhas emocionais e minha capacidade de perdoar. Protege meu interior para que eu não absorva aquilo que não veio de ti e não permita que o desânimo encontre morada dentro de mim. Espírito Santo, visita cada ambiente onde coloco os meus pés, minha casa, meu trabalho, meu trajeto, meus relacionamentos, meus compromissos. Onde houver risco, cobre. Onde houver ameaça, neutraliza. Onde houver intenção contrária, anula. Que tua presença esteja como barreira invisível entre mim e qualquer plano, palavra ou atitude que venha para prejudicar, confundir ou atrasar minha trajetória. Que cada lugar onde eu chegar seja tomado pela paz que vem de ti e pela segurança que tua presença estabelece. Espírito Santo, toca também as pessoas que caminham ao meu lado. Afasta influências que drenam minha energia, impede aproximações que não carregam verdade e bloqueia conexões que tentam me conduzir para caminhos errados. Aproxima quem edifica, fortalece quem soma, preserva quem traz paz. Que eu nunca seja enganado por aparências, manipulado por intenções ocultas ou ferido por relações que nasceram fora da tua vontade. Conduze-me com discernimento para reconhecer quem deve permanecer e quem precisa ser removido do meu ciclo. Espírito Santo, ergue uma muralha espiritual ao redor da minha vida e estabelece proteção constante, contínua e impenetrável. Que nenhuma seta encontrada, nenhuma palavra dita, nenhum pensamento mal direcionado e nenhuma decisão alheia tenha poder para me atingir. Que eu avance sabendo que estou guardado por ti, caminhando com segurança mesmo entre desafios e confiando que tua proteção atua no invisível muito antes de qualquer ameaça se aproximar no visível. Que eu sinta, a cada passo, a certeza de que estou envolvido por uma presença que não falha, não cansa e não se retira. Espírito Santo, eu coloco diante de ti tudo aquilo que vivi ao longo desta oração, cada verdade que reconheci, cada peso que entreguei e cada esperança que renasceu dentro de mim. Sei que enquanto falei,
Tu moveste áreas que estavam esquecidas, tocaste partes que estavam feridas e iluminaste caminhos que eu já não conseguia ver. Tua presença percorreu pensamentos, emoções e decisões, trazendo ordem onde havia confusão e força onde havia fragilidade. Agora compreendo que não estou sozinho, não estou perdido e não estou abandonado. Estou sendo conduzido, moldado e fortalecido pelo teu agir. Espírito Santo, agradeço porque mesmo quando não percebia, tu já estavas trabalhando em detalhes que ultrapassam a compreensão humana. Sei que abriste portas que ainda nem alcancei, desfizeste barreiras que não enxerguei e preparaste respostas que chegarão no tempo perfeito. Tua fidelidade está acima de qualquer dúvida que tentei carregar, e tua presença me devolveu a confiança que a luta havia desgastado. Hoje, sinto que um novo capítulo começou, não por acaso, mas porque tu entraste onde ninguém mais teve acesso. Espírito Santo, também te agradeço pelos sinais que ainda virão, pelos testemunhos que nascerão desta oração e pelos avanços que já se iniciaram no invisível. Sei que o que te entreguei não voltará para mim vazio. Sei que o que confiei nas tuas mãos será transformado. Sei que a colheita será maior do que tudo o que perdi. Que cada promessa se cumpra, cada caminho se abra e cada área ferida seja completamente restaurada pela tua atuação. Espírito Santo, fortalece minha fé para que eu não retorne aos medos antigos, não reviva inseguranças superadas e não volte a depender da minha própria força. Ensina-me a caminhar sob tua direção, mantendo meu coração alinhado e minha mente sensível às tuas instruções. Que eu viva com a certeza de que o teu cuidado me acompanha em cada passo e que nada poderá impedir aquilo que o Senhor decidiu realizar na minha vida. Espírito Santo, finalizando esta oração, eu declaro que confio completamente no teu poder para resolver o que ninguém conseguiu resolver, transformar o que parecia definitivo e restaurar o que estava perdido. Entrego nas tuas mãos o que ainda me preocupa. Coloco aos teus pés o que ainda me desafia e deposito no teu cuidado tudo aquilo que ainda aguardo ver acontecer. Que tua presença continue conduzindo minha vida com sabedoria, força e graça. Em nome do Senhor Jesus Cristo, agradeço esta oportunidade. Amém. Ao chegar ao final desta oração, meu amigo e minha amiga, você certamente percebe que algo começou a mudar dentro de você. Aquilo que antes parecia imóvel já não permanece com a mesma força. O que estava pesado se tornou mais leve e o que parecia distante, agora, soa possível. O Espírito Santo tocou áreas que você nem sabia como abrir. Reorganizou sentimentos que estavam desalinhados e trouxe clareza para caminhos que antes eram apenas preocupação. Não se trata de emoção momentânea, é transformação real, silenciosa e profunda, iniciada no exato instante em que você decidiu entregar cada área da sua vida nas mãos dele. E enquanto essa obra continua acontecendo, porque ela não termina quando o vídeo acaba, é importante que você permaneça alimentando sua fé, fortalecendo seu espírito e mantendo viva essa conexão que começou hoje. Se esta oração te alcançou, te sustentou ou trouxe respostas que você buscava em silêncio, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para caminhar conosco diariamente. Compartilhe também seu pedido de oração nos comentários. Queremos orar por você e acompanhar aquilo que o Espírito Santo está construindo na sua vida. Que Deus derrame abundantes bênçãos sobre você, sobre sua casa e sobre tudo o que você colocar nas mãos do Espírito Santo. Até o próximo vídeo.